Fenomenologia. É sobre isso que eu vou falar aqui. Esse assunto não é tão chato assim, prometo. Fica aí que você vai achar interessante. Não repara na minha carinha de morta-viva, sou só uma estudante tentando sobreviver ao final de um semestre. Basicamente, eu vou falar dos conceitos da fenomenologia e vou começar pelo conceito de intencionalidade. A intencionalidade refere-se à característica fundamental da consciência, porque ela está sempre direcionada a alguma coisa. Ou seja, toda consciência é consciência de alguma coisa. Isso significa que a mente humana ela não está sozinha no mundo. Ela está sempre ligada a alguma coisa no mundo. Então, essa intencionalidade é o envolvimento com objetos, certo? Com os pensamentos, com as sensações, com os sentimentos ou qualquer outra coisa que apareça na experiência subjetiva dessa consciência. E a intencionalidade é um conceito central da fenomenologia, que é introduzido por Edmund Husserl, espero ter falado certo, mas tem as suas raízes na filosofia medieval, particularmente através de um moço bonito, esse aqui, chamado Franz Brentano, que foi um filósofo e psicólogo alemão, fundador dessa psicologia do ato. E aí, o que de fato é intencionalidade, né? A intencionalidade diz respeito à estrutura de como a consciência funciona. Ela está sempre voltada para um objeto ou um fenômeno, seja ele real, imaginário ou vozes da sua cabeça, abstrato. No caso, por exemplo, quando você pensa em alguma coisa ou vê um objeto, que você sente uma emoção, que você sente uma lembrança, a sua consciência ela se direciona para isso. Para esse algo, né? Que está sempre ali experimentando as coisas que você está fazendo na sua rotina, né? No caso que o seu corpo está fazendo na rotina dele. E o conceito da intencionalidade, ele enfatiza que não há consciência sem objeto, né? Sempre tem que ter alguma coisa para que essa consciência foque para ter esse conceito, né, da intencionalidade. Ou seja, intencionalidade vem da intenção de, né? Mesmo quando a gente está sonhando ou pensando em algo abstrato, a gente está sempre em direção a alguma coisa. Então, sempre tem um objeto de intenção na consciência da gente, mesmo que a gente não perceba. Pode ser automático, né? Pode ser alguém vivendo como robozinho e não tá percebendo, mas é assim mesmo. Então, como que funciona, né? Como funciona na vida prática? Na prática, a intencionalidade está sempre presente em todos os momentos da nossa vida, porque nossa experiência, pensamento e ação estão sempre ligados a algo que estamos vivenciando ou sobre o qual estamos refletindo. Ou seja, tudo que a gente está ali pensando, nas caraminholas da cabeça, a nossa consciência vai estar ali de alguma forma. Por isso, se a gente perder tempo pensando em alguma coisa, a gente tem a tendência é o que dizem, né? De expandir aquilo que a gente está pensando pelo fato de a gente estar pensando, que a gente está colocando literalmente a consciência em cima disso. Então, eu vou falar para vocês algumas formas, né, práticas de como a intencionalidade funciona. Uma delas é a percepção. A percepção é quando você olha para um objeto. Então, no caso da percepção, vamos dar o exemplo aqui de uma cadeira, né? Como eu já vi algumas pessoas falando, a filosofia adora uma cadeira. Então, o exemplo de uma cadeira, a sua consciência está intencionalmente voltada para esse objeto, que é a cadeira. Você não está vendo só a cadeira fisicamente, né? Você também compreende a ideia do que é uma cadeira, certo? E você sabe que a cadeira é para sentar, né? Então, nesse sentido, a sua consciência está direcionada para esse objeto, né? Com base nas suas expectativas do que seria essa cadeira.
e as experiências que você já teve com cadeiras ao longo da sua vida. Então, nesse conceito da intencionalidade, que é um conceito de dentro da fenomenologia, basicamente ele fala sobre aonde você põe a sua consciência, a sua intenção, mas na intencionalidade você ainda está junto com a sua perspectiva do que seria uma cadeira. Toda a sua bagagem do que é uma cadeira, você vai estar com ela ali, né? Na intencionalidade você tem as suas ideias, as suas experiências, né? E o seu conhecimento prévio sobre aquilo. Vou enfatizar essa parte. O segundo seria o pensamento. Então, os pensamentos, como um problema de trabalho, uma questão pessoal, a sua mente está intencionalmente direcionada para esse problema, para esse algo, né? Por exemplo, ao pensar sobre uma decisão importante, você pode não ter objeto físico presente, mas a sua consciência está ali olhando para aquela questão, né? Então a sua cabeça está aqui maquinando, enquanto você às vezes está fazendo alguma outra coisa. Então, por mais que não seja físico, como o exemplo da cadeira, né? Na questão da percepção, no caso do pensamento, pode não ser físico, né? O pensamento não necessariamente vai ser físico, né? Então, digo não necessariamente, porque se você pensar demais, você vai materializar. Então, o terceiro é a emoção. Quando você sente medo ou tá com medo de alguma coisa, alguma situação de perigo, ou uma incerteza de algo futuro, ou quando você sente amor, da mesma forma que o amor você sente por alguma coisa, as emoções também você vai ter por alguma coisa, por algo, né? E no caso, a intencionalidade vai estar lá também, né? A intenção nas emoções, ou seja, sua consciência vai estar sua consciência vai estar focada, dando ficha para suas emoções queimarem, né? É isso. Então, é sempre sobre alguma coisa essas emoções, que a sua consciência vai estar intencionada. No caso do quarto, seria a imaginação, né? A imaginação, ela vem da sua consciência que está intencionalmente voltada para uma imagem mental. Então, na imaginação, você está ali viajando na maionese e a sua consciência vai estar ali viajando na maionese igual você. Tipo aquele negócio de fazer shifting. Você vai ficar ali dentro daquele mundo que você está imaginando, vai ficar, né? Cuidar para não ficar lelé, hein? Por exemplo, ao imaginar uma viagem que você queira fazer, sua consciência está direcionada para essa experiência que você está imaginando. Então, você está supondo como seria essa viagem, imaginando como ela poderia ser, como você gostaria que ela fosse, e a sua consciência vai estar nessa imaginação junto com você. Então, embora o objeto dessa imaginação não seja algo real, no mundo físico, a sua consciência vai estar lá junto com você, focada ali, ó, naquilo. O quinto, se não me engano, seria a memória. E é um exemplo claro de intencionalidade, a memória. Porque ao recordar de um aniversário, por exemplo, um momento especial que você tenha tido aí, ou mesmo traumático, sua consciência está intencionalmente voltada para esse acontecimento do passado, né? Que você viveu lá, então você basicamente vai estar vivendo no passado, porque você está vivendo na memória de algo que já ocorreu. A memória vai ser sempre no passado, né? Então, a memória envolve um objeto que, embora não esteja presente no momento atual, ainda é o foco da sua consciência, assim como o pensamento, a imaginação, só que cada coisa é no momento, né? Tipo, se você tá imaginando, você tá no agora, se você tá pensando, você tá no agora, mas no caso da memória, embora seja um raciocínio interno seu, né? Algo interno da sua mente, é no passado, né? O que difere dos outros. E os exemplos de intencionalidade na vida cotidiana,
seria como, por exemplo, ler um livro, né? Quando você está lendo um livro, sua consciência está intencionalmente voltada para as palavras e as ideias contidas nele. Salve lá as exceções, né? Tem pessoas que conseguem realmente fazer isso num fluxo só, porque tem pessoas como eu, por exemplo, que tem que ler 5 vezes o mesmo parágrafo para conseguir compreender. A minha consciência não me ajuda a ler livros. Outro exemplo seria ouvir música, né? Ouvir uma música, sua experiência é mais do que apenas som no ar. Então, não é só aquela vibração, não é só as notas, não é só a melodia, né? É todo um conjunto de informações que a sua consciência está captando ali para te trazer uma experiência, né? Conduzir um carro seria o outro exemplo também. Porque ao dirigir, você está intencionalmente focado no carro, na estrada, nos outros veículos e no que precisa fazer para conduzir de forma segura. Nem todo mundo faz isso, né? Mas é isso. E conversar com alguém. Em uma conversa, sua consciência está intencionalmente focada na outra pessoa, nem sempre, né? No que ela está dizendo e no significado da conversa. Embora a gente saiba que não é todo mundo que presta atenção no que a gente está falando, a intencionalidade, essa ideia, né, de conversar com alguém que reflete o que seria essa intencionalidade, que a consciência fica focada numa conversa com alguém, seria isso. Então, quando você está muito interessado em alguém, ou em saber de alguém, ou enfim, quando você está ali no date, viu, você está conversando com a pessoa, você gostou dela, você quer saber dela, e você está ouvindo o que ela está falando, a sua consciência está ali com você presente no agora, ouvindo, prestando atenção no que aquela pessoa está falando para você. Também provavelmente somente vai estar interpretando alguns sinais, né, de como essa pessoa está se comportando e reagindo com relação à sua presença ali. E você vai ter uma interação com essa pessoa, às vezes de profundidade, que essa intencionalidade traz também, porque quando você está no agora, você tende a viver as coisas com essa intencionalidade, né? Então eu acho que você vive mais. Você experiencia mais coisas e faz conexões mais profundas quando você tá no agora. Então, ler um livro, você não apenas vê as palavras na página como um símbolo abstrato, né? Mas você está compreendendo a interpretação, né, desses significados que tem nessas palavras, nesse agrupado de palavras que tem no livro que você está lendo, né? No caso da música, sua consciência está intencionalmente voltada para a melodia, a letra e o sentimento que a música faz você sentir, né? Conduzir o carro também já falei, a conversar com alguém também. Então, a intencionalidade e o mundo social. Além da relação com objetos físicos e ideias, a intencionalidade também tem um papel importante na nossa relação com outras pessoas e no contexto social. A Divi que eu acabei de falar da conversa, né? Então, a gente sabe que faz sentido. E exemplos disso são a empatia, né? Porque você vai, teoricamente, se colocar no lugar do outro, né? Seria mais ou menos esse o conceito da empatia. Pois a gente entende os sentimentos da outra pessoa, a sua consciência está intencionalmente voltada para o estado emocional, né? Dessa pessoa que está ali com você. Ou que está em volta de você, né? Do seu grupo social. Isso é o que permite a empatia, né? E você é capaz de dirigir a sua atenção para perspectiva e emoção do outro ser humaninho que está ali convivendo com você. Outro exemplo também é a comunicação. A comunicação, quando falamos com alguém, essa intenção é transmitir... Quando a gente fala com alguém, a intenção é transmitir um significado, né? A gente quer pôr a nossa ideia e espera que a outra pessoa entenda, né? A nossa consciência está voltada tanto para as palavras que a gente está falando, e as que a gente escolhe falar, né? E o que elas significam em si, para a gente poder trazer, né, para essa pessoa um entendimento do que a gente está dizendo. Também a gente está percebendo a outra pessoa na comunicação, né? Foi o que eu falei também ali quando você está no date, né? E o sentido que estamos comunicando, o sentido do que estamos comunicando depende dessa direção da consciência. Então, se você, no exemplo do date, ainda tiver ali, trocando ideia com a pessoa, mas você tá mexendo no celular,
Então, você está falhando nessa comunicação, você está falhando também nessa intencionalidade da sua consciência, porque a sua consciência não vai estar lá. Sua consciência vai estar dividida entre as coisas, né? Então, você não vai estar presente naquela circunstância. Então, você vai estar no date, mas sua consciência não está lá, só está seu corpo. Então, a intencionalidade está presente em todas as nossas ações e pensamentos. Nossa mente está sempre direcionada para algum objeto, seja ele real, imaginário ou abstrato, né? Então, no cotidiano, a intencionalidade ela está ligada a coisas simples, né? De como ler o livro, dirigir, conversar, e as atividades também mais complexas, como refletir sobre um problema e como se conectar emocionalmente com outra pessoa, o que demanda muito do nosso cérebro. Então, a intencionalidade, assim, é a forma como a consciência humana se relaciona com o mundo, tornando-se um aspecto essencial de como vivemos. Percebemos e interagimos com o que está no nosso redor. Então, a forma, né, da gente ver aonde a nossa consciência está direcionada seria com a intencionalidade, né? Então, se você é intencional, você sabe onde você põe a sua consciência. Se você não quer ver aquilo também, você tira a sua consciência dali e larga o trem para lá, né? Então, agora a gente vai para um outro conceito da fenomenologia, que é a epoquê, ou a redução fenomenológica. Eita, nomezão, hein? E uma epoquê, ou redução fenomenológica, é uma ideia fundamental da fenomenologia, criada pelo filósofo também, ou pelo Edmund Husserl, que pode ser explicada da forma simples como pausar o julgamento. E essa aqui eu adorei estudar sobre isso aqui. Por quê? Porque eu acho que na minha sala precisamos explorar bem isso aqui. Quando eu for apresentar meu seminário, eu vou focar, vou enfatizar isso aqui. Mas enfim, vamos lá. Imagina que você se coloca uma pausa de todas as suas crenças e ideias que você tem sobre o mundo, né? Para que você possa observar as coisas de maneira mais pura, né? Ou seja, as coisas como elas são de fato e não como você supõe, ou imagina, ou idealiza, blá blá. Sem deixar essas opiniões suas, né, e preconceitos e suposições interferirem no que você está vivendo. E o que é essa epoquê, né? Ou a redução fenomenológica? Pode ser chamada aí pelos dois nomes. A epoquê eu acho mais chique. Epoquê. Então, a epoquê é como você coloca... É como se você colocasse um óculos Então, a epoquê é como se você colocasse óculos especiais, que ajudam você a ver as coisas sem nenhum julgamento. Quando você usa esses óculos, você não pensa. Então, o que seria, né, esses pensamentos? Seria tipo assim, eu sei o que isso é porque já ouvi falar disso antes. Então, você supõe que você sabe o que é porque você já ouviu falar, então você já idealizou aqui. Então, você já acabou com a epoquê. Outro exemplo seria, eu já sei o que as coisas devem ser. Ou seja, tipo, quando a gente vai crescendo, a gente percebe que a gente repete padrões da nossa família. Por quê? Porque a gente foi ensinado que aquilo deve ser daquele jeito ali. A gente nunca parou para refletir sobre aquilo e por isso a gente repete os padrões da nossa família. Então, isso seria um exemplo de você não praticar epoquê. Então, para você praticar epoquê, no caso, né, você vai olhar para tudo com essa curiosidade, como se fosse a primeira vez, né? Então, eu associei isso com uma visão de uma criança no mundo, né? Tipo, a criança, quando ela chega no mundo, por mais que ela tenha influência da família sobre as coisas, ela sempre vai perguntar, pai, mãe, o que é isso? Como é isso? Por que isso? E aí, depois ela vai ser carregada de um monte de ideias, de crença, de suposições da família, mas até isso acontecer, tem aquele intervalo entre a criança ver aquilo, interpretar da forma inocente dela, sem perspectiva, sem julgamento, sem imaginar algo
fazer alguma previsão sobre aquilo, sabe? É natural. O primeiro olhar, ele é sempre impactante, porque você não sabe o que é, você não espera nada, você não nada. Você só olha. E esse olhar sem julgar, até mesmo sem entender um pouco, é o epoquê. Seria você, né, se livrar de tudo aquilo que te colocaram para olhar alguma circunstância, né? Então, na vida prática, a epoquê seria equivalente a não fazer suposições. Funciona assim. Normalmente, quando vemos ou pensamos sobre algo, rapidamente tiramos conclusões baseadas em tudo que já sabemos. Foi o que eu falei, né? Então, tira os julgamentos, as opiniões, os pensamentos, as suposições, as informações que seus parentes já te deram anteriormente. Ao fazer essa redução fenomenológica, você coloca tudo isso de lado temporariamente e olha para o fenômeno. Ou seja, o fenômeno seria o equivalente à circunstância que está acontecendo ali na sua frente. Qualquer coisa, independente do que seja. Qualquer coisa que seu olho enxergar, que sua mão sentir, que seu nariz cheirar, que seu ouvido ouvir. Então, independente de qualquer sentido que você use para sentir, para interpretar a existência de qualquer coisa à sua volta, você tira esse julgamento prévio, né? Então, você deixa as coisas rolar para você interpretar, para você não interpretar, você deixa as coisas rolarem. E o que rolar é o que é, né? Então, a coisa que você está observando de maneira direta, focando apenas como ele se parece para você no momento. É isso. Então, exemplo simples seria, né? Imagina você estar olhando uma árvore. Normalmente você pode pensar, é só uma árvore. Eu sei o que é uma árvore. Ela tem folhas, tronco e tem sombra. Então, no caso, você praticando a epoquê na idealização de uma árvore à sua frente, os vizinhos começaram aqui, você põe essas ideias de lado por um momento, essas ideias do que são uma árvore, de que você já viu, de que te ensinaram que é uma árvore, e em vez disso você entende que é uma árvore e você vai se perguntar, o que estou realmente vendo agora? Então, você vai olhar para aquilo, realmente para aquilo, para o que você está olhando, sem dar ideias de o que é o que você está olhando. É o que você realmente está interpretando do todo que você está enxergando, né? E você pode perceber, e aí vamos ao entendimento do que seria olhar o que você realmente está olhando, né? Seria você perceber essa árvore, que não seria só o olhar, seria a percepção, é algo mais sutil. Você vai perceber que nesse tronco dessa árvore que você está olhando, tem as ranhuras, e que cada ranhura é de uma forma, elas têm um padrão de sentido, porém elas são um pouco diferentes uma das outras, e provavelmente não tem nenhuma igual à outra. Você vai também perceber as suas folhas balançando com o vento. Você também vai perceber a luz do sol, ou uma luz indireta de alguma casa, um poste, batendo na folha dessa árvore, e como você enxerga essa folha de uma forma diferente, com esse reflexo da luz, né? E o vento mexendo também esses galhos, essas folhas. Então, você vai ter a percepção de várias formas dessa árvore. E você também pode sentir o cheiro, dependendo de que tipo de árvore for. Você pode sentir o cheiro da árvore. E pode, inclusive, ativar suas memórias, né? Com o cheiro. Geralmente, mangueira dá bastante memória, né? Então, quando você faz isso, você está observando a árvore com mais atenção, com mais sutileza. Você vai estar mais delicado vendo essa árvore, né? Sem deixar suas ideias anteriores sobre a árvore atrapalhar a maneira como você percebe o momento. Na vida cotidiana, isso pode ser útil, né? Para você ficar mais atento ao que está acontecendo ao seu redor. Entender melhor as pessoas, que ao invés de você pensar que você sempre sabe,
né? O que alguém está sentindo ou pensando. Você vai observar melhor o que a pessoa está falando para você, o que ela está te comunicando, como ela está agindo, como ela está portando, e como ela está existindo na sua frente, né? E não julgar. Então, isso melhora muito os relacionamentos, é uma dica muito boa. Por isso que eu falei no início do conceito de apoquê, que é algo que tem que ser, eu vou enfatizar bastante isso na apresentação. Então, apreciar as coisas simples, né? E quando fazemos a apoquê, percebemos detalhes que normalmente ignoramos. Uma simples caminhada no parque pode se tornar uma experiência com mais sentido se você observar as árvores. Observar as árvores. O som dos pássaros e o vento sem colocar no piloto automático. O piloto automático mental, né, no caso. Mas aí ele controla o corpo também, então fica tudo automático, né? A gente poderia também chamar isso atualmente de NPC. Já viu, gente, NPC? Vocês já viram? Pois é. Então, a apoquê é como dar uma pausa nas ideias que você já tem sobre as coisas para observar o mundo de maneira mais fresca e aberta, né, às possibilidades. Isso te ajuda a ver e experimentar as coisas de um jeito novo, sem julgamentos ou suposições. E assim você pode perceber detalhes que normalmente passariam desapercebidos pelos seus sentidos, né? Que eu não vou dizer só pelo que você vê, não, porque a gente pode sentir o mundo pelos outros sentidos, né? Então, um outro conceito, né, o terceiro conceito da fenomenologia são as essências ou eidéticas. Então, seria equivalente também às duas coisas. Então, essas essências ou eidética é o conceito que envolve a ideia de entender a essência ou a natureza das coisas. Então, imagine que cada objeto, sentimento ou ideia tem uma parte fundamental que o define. E a essência de algo é como o coração desse algo. E como funciona na prática, né? Essa essência ou eidética. Então, na vida prática, entender a essência das coisas pode ajudar a gente a tomar decisões melhores e a compreender o mundo ao nosso redor e evitar brigas desnecessárias com familiares, vizinhos e afins. Para trazer bons exemplos práticos, né? Então, na amizade, a essência é o que torna uma amizade especial. Então, o que torna especial a sua amizade? É a essência dessa amizade, é a resposta dessa pergunta. Então, o exemplo, né? A essência da amizade é o carinho e a confiança que você tem com aquela pessoa ali específica, né? Se você entende isso, você sabe que é importante você tratar bem essa pessoa, né? Ser gentil e estar lá com seus amigos ou com o amigo ou a amiga específica, né? Então, como a gente pode praticar isso, né, de fato? A gente pode praticar e entender a essência através das perguntas. Então, você se perguntar determinadas coisas, né, meio que o porquê das coisas, é importante. E o que de fato é isso, né? Perguntar sobre o que é algo nos ajuda a entender a sua essência. Porque isso é importante, né? Seria um exemplo aí de pergunta. Por que isso é importante? Essa pergunta ajuda a gente a valorizar, né? Dar valor aí dessas coisas que a gente tem na vida, né? Como isso faz sentido? Ou seja, qual é o sentido das coisas? Eu uso muito essa pergunta. Coisa que não faz sentido, eu evito perder tempo. Mas, enfim, perguntar sobre algo, né, nos faz sentir e ajuda a entender a essência do sentimento que a gente tem com relação a isso. Por isso que quando as coisas não têm sentido para mim, eu evito de fazer, porque possivelmente não tem sentido, não tem essência, né? Não tem essência, então eu evito fazer. Resumindo, a essência é como o coração das coisas. E entender isso nos ajuda a ver o que é realmente importante nas nossas vidinhas.
E quando a gente consegue identificar a essência, ficamos mais sábios e conseguimos fazer escolhas melhores para a life. E como é como ser um detetive da vida, sempre procurando descobrir o que realmente importa nessa existência, mera existência. Então, isso seria a minha apresentação do seminário de fenomenologia. O tema que eu fiquei responsável pela apresentação é o conceito da fenomenologia. Eu escolhi esses 3 para falar. Essa vai ser a minha apresentação, espero que eu tenha feito bem, porque eu nunca apresentei um seminário na minha vida. Esse é o primeiro que eu tô fazendo e eu resolvi gravar para treinar e também para documentar a minha jornada na faculdade de psicologia, né? Que é a primeira faculdade que eu faço também. E eu queria documentar essa jornada, então juntei o útil ao agradável. Então é isso, gente. Se tiverem alguma dica para me deixar, deixe, por favor, vou precisar. Se você já passou por essa fase da vida, me ajuda aí. E é isso.